Bom dia a todos, graça e paz. É uma alegria muito grande estar aqui com vocês e rever pessoas queridas, conhecer gente nova, muito bom. Quero agradecer aos irmãos responsáveis por esse congresso, por esse encontro, por terem se lembrado do meu nome e me convidarem para fazerem parte dessa festa. Para mim é uma alegria muito grande, muito bom louvar a Deus hoje de manhã aqui com vocês também. Antes de começar a pregar, eu gostaria de dar um recado, na verdade dois. O primeiro deles é sobre o meu irmão, amigo, o irmão Merdi. Eu nunca sei direito como falar o nome dele, e aqui a gente tem que tomar cuidado para falar o nome dele, né? Ele sabe disso. Sobre os livros, alguns de nós preletores temos alguns livros escritos e os trouxemos e estão à disposição de vocês. Eu tenho um filho, ontem eu falei um pouquinho de mim, né? Sou casado, tenho um filho de 14 anos e uma filha de 11. Meu filho de 14 terminou de ler o livro dele, Agora Vejo, né? É o título do livro. E eu não li ainda. Meu filho leu, ficou fã do Merdi. Ele deu para mim o livro, cheguei em casa com o livro, contei um pouco da história. Ontem a gente teve a oportunidade de conversar um pouquinho com o Natan, meu filho. E eu quero recomendar a todos vocês que ouviram o Merdi, que querem conhecer um pouco mais de como esse evangelho precioso, maravilhoso, transformou a vida dele, que depois tenham acesso também ao seu livro. Eu acho que vai ter algum stand lá no fundo com os livros dos preletores, e lá você vai encontrar o livro dele também. E é um livro que você não só lê louvando a Deus, como eu vi o meu filho fazendo, por causa do poder de Deus na transformação da vida de alguém, e como o evangelho é vivo, como esse evangelho é maravilhoso e transforma de uma maneira impressionante, e muitas vezes sem que a gente mesmo tenha muito feito alguma coisa. Você vê Deus do nada, não é? De uma maneira sobrenatural, mas também pode ser usado para evangelizar pessoas e amigos, enfim. Eu quero recomendar que você depois tenha acesso a esse livro. E também aproveitar que eu estou falar de alguns livros meus. Eu escrevi alguns livros, tem 3 deles que estão aí, para que você conheça. Um deles conta a história da Bíblia, se chama Uma Visão Cristã sobre a Bíblia. E nele eu conto um pouco sobre como a Bíblia chegou até nós, como nós tivemos acesso a ela. E falo também um pouco sobre a história da perseguição da Bíblia, que é aquilo que eu chamo da história mais triste do cristianismo, que é quando a igreja perseguiu a igreja por causa da Bíblia. E você sabe que, enfim, pouco depois da Reforma Protestante, que a Bíblia começou a ser traduzida na língua do povo e as pessoas começaram a ter acesso às Escrituras, e literalmente centenas de milhares de irmãos nossos começaram a ser perseguidos e mortos por causa da tradução da Bíblia. E de pouco tempo para cá é que nós começamos a ter acesso à Bíblia na nossa própria língua. Aqui mesmo no Brasil, não faz mais do que 100 anos que alguns protestantes, algumas igrejas evangélicas eram perseguidas, pessoas eram apedrejadas. Eu tive contato com algumas pessoas no Nordeste que conheceram pessoas que foram mortas por simplesmente terem uma Bíblia e estarem indo com a Bíblia para a igreja. Numa cidade do interior do Nordeste, um rapaz me levou numa praça onde uma senhora morreu. Um dia de manhã alguém pegou e tacou uma pedra na cabeça dela, isso no começo do século XX. E eles eram chamados do povo do livro da capa preta, e tinha que tomar cuidado com esse povo, porque quando eles abriam aquele livro preto, saía demônio de lá de dentro, e se você lesse aquele livro, tivesse contato com esse povo, aqueles espíritos iam entrar na sua casa, destruir a tua família, mudar a cabeça dos seus filhos. Fica longe desses protestantes, desses evangélicos, desse povo do livro. É o povo do livro. E pouco a gente sabe. Hoje a gente tem a Bíblia de maneira tão livre, não é, no nosso meio, mas pouco a gente sabe a respeito de quanto custou para que esse livro chegasse à nossa mão e nós tivéssemos liberdade para lê-lo na nossa própria língua. No passado, o diabo usou vários meios para deixar o povo longe da palavra. Hoje, ele usa outros meios para nos distrair e nos manter longe das Escrituras. Tem esse livro. Tem um outro livro chamado Unidos pela Cruz, que é uma exposição de Efésios. Nele eu falo um pouco sobre o que significa sermos o povo da cruz, o que significa o fato de um dia a mensagem do Evangelho ter transformado a nossa vida, e como aquilo que nos transformou em palavras e poder encontra efeitos práticos e frutos à medida que nós começamos a viver como amigos e irmãos, nos amando, vivendo todos aqueles mandamentos recíprocos dos uns aos outros. Como é que isso acontece na prática? Se somos atraídos pela cruz, transformados pela mensagem da cruz, o Evangelho, nós nos tornamos o povo da cruz.
Mas o povo da cruz muitas vezes se encontra desfacelado, dividido, envolto a tantos debates e brigas e sem razão, coisas pequenas, coisas que nem espirituais ou cristãs são, coisas mundanas, mas que muitas vezes nos dividem, quando nós na verdade deveríamos estar unidos por aquilo que é mais importante, unidos pela cruz. E Paulo, quando escreve aos Efésios, fala do valor da unidade cristã, o valor de sermos uma cidade edificada sobre o monte, o valor daquilo que Cristo orou, pedindo ao Pai para que fôssemos um, assim como Ele, o Pai, era um, para que o mundo conhecesse a vinda de Cristo até esse mundo. Enfim, e um terceiro e último livro se chama Depressão e Graça, e nesse livro eu trato um pouco sobre a depressão em si, esse que é um dos grandes males do nosso tempo, e falo um pouco a respeito não somente da depressão em si, que é a menor parte do livro, mas a maior parte dele é mostrando como Deus, em graça, aconselhou dezenas de pessoas nas Escrituras quando essas passaram por momentos de grande sofrimento. Então eu falo sobre o cuidado de Deus diante do sofrimento dos seus servos, tentando mostrar como é que nós também podemos saber que seremos cuidados por Deus quando passarmos pelo vale da sombra da morte, ou quando as angústias da morte nos cercarem, como o salmista escreveu, ou quando viermos a passar por esses momentos de grande sofrimento e angústia, e dor e ansiedade, mas também para que saibamos como Deus espera que cuidemos uns dos outros. Em Depressão e Graça eu tento explicar um pouquinho sobre quais conselhos a Bíblia traz a nós para esses momentos de grande sofrimento. Esses e outros livros estão à disposição de vocês e, enfim, fiquem à vontade para lê-los, conhecê-los, comprá-los, enfim. Eu quero orar com vocês mais uma vez antes de irmos à Escritura, a Palavra de Deus. Vamos falar com o Senhor. Pai querido, obrigado por essa manhã, obrigado por podermos cantar palavras tão maravilhosas que nos lembram do Teu amor, que nos lembram da Tua graça, que nos lembram da Tua pessoa, do Teu ser, a quem nós desejamos exaltar e adorar hoje e para sempre, Senhor. Obrigado por podermos cantar de uma maneira tão maravilhosa, obrigado pela maneira especial como esses irmãos nos conduziram na adoração ao Senhor. Obrigado porque estamos aqui por causa do Senhor, para falar do Senhor, para exaltar o Teu nome, para sermos alimentados pelas Tuas palavras. Que possa ser assim nessa hora e no restante desse dia, para a Tua glória e nossa alegria, em nome de Jesus. Amém. Abra a tua Bíblia comigo em 1 Tessalonicenses, capítulo 1, por favor. Eu gostaria de ler com vocês a primeira epístola de Paulo, primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 1. Os versículos 4 até os 6. Me acompanhe, mesmo sentado como você está, de maneira reverente. Leia comigo a palavra do Senhor. 1 Tessalonicenses 1, 4 a 6. Sabemos, irmãos, amados por Deus, que Ele os escolheu, porque o nosso Evangelho não chegou a vocês somente em palavras, mas também em poder, no Espírito Santo e em plena convicção. E vocês sabem muito bem qual foi o nosso modo de agir entre vocês, para o próprio bem de vocês, e vocês se tornaram nossos imitadores e do Senhor, recebendo a palavra com alegria que vem do Espírito Santo, apesar dos muitos sofrimentos. Paulo, quando escreveu essa carta aos Tessalonicenses, ele escreve logo depois de um tempo em que ele passou pela cidade de Tessalônica, mas teve que sair meio que fugido de lá às pressas, por causa da perseguição. Quando nós olhamos para a história dos Tessalonicenses, nós encontramos a história de um povo que estava, enfim, mergulhado na idolatria, mergulhado no engano, mergulhado no obscurantismo religioso. Eles estavam envoltos ao paganismo, à idolatria, estavam distantes de Deus, como Paulo escreveu para outros cristãos de outras cidades, separados da comunidade de Israel, como gentios que eram, distantes da aliança, sem Deus, sem paz, sem salvação. Mas o apóstolo Paulo, na sua segunda viagem missionária, aquela que ele fez com Silas, aquela segunda, quando ele decidiu ir de novo com Barnabé quis levar o João Marcos, mas Paulo falou que se o João Marcos fosse junto ele não iria, porque ele abandonou Paulo e Barnabé logo no começo da viagem. Então Paulo levou Silas consigo,
e ele começa a subir pela região de Tarsis, que é a sua própria região. Ele vai mais um pouco acima na região da Bitínia, Capadócia, um pouco da Ásia Menor, a Galácia também, passando por Listra, Derbe, Icônio, Antioquia da Psídia. São cidades da Galácia, que era uma província do Império Romano, tipo um estado de um país, como se Minas Gerais, Paraná, passando por esses estados, passando pela Galácia e todas essas cidades, e ele chega na Bitínia e lá ele tem uma visão de um homem macedônico, dizendo para ele: passa a Macedônia e nos ajude. E ele tinha o interesse de passar por outras cidades, mas ele disse que o Espírito de Jesus não deixou. E ele dá uma volta imensa. Se você pega nesses mapas que fica no final da Bíblia, se você procura no Google, segunda viagem missionária de Paulo, a gente vê que ele dá uma volta enorme no mapa, e literalmente ele andou quilômetros. Nessa viagem é quando ele passa também por Filipos, e em Filipos ele prega para muita gente. Ele conhece uma jovem chamada Lídia, e essa jovem se converte. Com ela um grupo de mulheres e alguns poucos homens também se reuniam para orar na beira de um rio. Paulo se encontra com esse povo, ali nasce a igreja dos filipenses. Paulo ali em Filipos é preso porque ele expulsa alguns demônios, na verdade, de uma moça que era possessa por espíritos de adivinhação, ficava adivinhando a vida e o futuro dos outros, e eram demônios que estavam nela, e os donos dela ficam com raiva, contam isso às autoridades, pagam, enfim, propina para que algumas pessoas contem mentiras a respeito de Paulo e de Silas. Eles são presos, são despidos, são levados nus à praça central da cidade. Ali levam tudo isso na segunda viagem missionária, levam uma surra imensa e são levados para o cárcere da cidade de Filipos, a cadeia daquela cidade. Lá era perto da meia-noite, eles começaram a cantar, a louvar a Deus. E no meio daquele louvor, perto da meia-noite, a Bíblia diz que as paredes começam a tremer, as cadeias se rompem, as correntes se rompem, a cela se abre, o carcereiro fica com medo, ele pega a espada para se matar, porque ele imaginou que todo mundo ia fugir, e isso custaria a morte dele. E aí então Paulo grita lá do meio: fica tranquilo que a gente está tudo vivo, não se mata. Paulo evangeliza o carcereiro. O carcereiro, no meio da madrugada, leva Paulo para a casa dele. Paulo evangeliza toda a família dele, todo mundo se converte. Paulo batiza todo mundo. No meio daquela madrugada, eles voltam antes do amanhecer para a cadeia. E enfim, a história é impressionante. Depois eles são soltos de Filipos. Quando descobrem que Paulo era cidadão romano, as autoridades daquela cidade fazem questão de saírem com ele rápido de lá. E aí então Paulo vai para a região da Macedônia, Apolônia, Anfípolis. Ele sobe até o norte daquilo que seria hoje a Turquia e outros países mais no leste europeu, e ele dá uma volta enorme pelo antigo Golfo de Tessalônica, atual Golfo de Salônica, e chega até essa cidade de Tessalônica. E quando ele chega na cidade de Tessalônica, você pode ter certeza que ele chega cheio de escoriações, cheio de marcas no corpo, e ele anda literalmente centenas de quilômetros para chegar até lá, a pé, machucado. E quando ele chega lá, ele vai até uma sinagoga, e nessa sinagoga, de judeus, obviamente, ele fica 3 sábados pregando em Tessalônica, 21 dias. Por que era dado o púlpito para Paulo? Porque, embora fosse um cara novo, Paulo era muito conhecido no mundo inteiro. Ninguém faria isso com Pedro, por exemplo. Ou se, sei lá, Tomé, ou Barnabé, ou Mateus chegassem em Tessalônica, nenhum judeu daria o púlpito para eles pregarem. Mas Paulo era conhecido no mundo inteiro. Paulo era conhecido pela sua sabedoria. No meio dos judeus, ele era famosíssimo, desde antes da sua conversão, por causa da mente dele, que era literalmente brilhante. Ele era hiper respeitado no meio do judaísmo, não dá para explicar aqui porquê, mas ele o era. Não dá tempo. Então lhe é dado o púlpito ali em Tessalônica, como lhe foi dado em Filipos. E ele sabia que aquilo que poderia acontecer como resultado da sua pregação em Tessalônica seria sua prisão, seria sua morte. Mas mesmo assim ele vai e prega um sábado, passa uma semana ali, pega outro sábado, passa outra semana, prega um terceiro sábado. E aí então, quando as pessoas começam a entender o que ele estava pregando, que ele pregava a respeito de alguém que para a maioria dos judeus era um bandido, que foi crucificado no meio de outros 2 bandidos em Jerusalém há poucos anos atrás, eles começam a ficar meio descontentes com aquilo que eles ouviam e começam a perseguir Paulo. É nessa ocasião então em que Paulo se esconde onde a gente não sabe, mas é dentro da cidade de Tessalônica. E a gente sabe que alguns judeus convenceram alguns homens
que o texto de Atos capítulo 17 diz que eram experimentados na malandragem, para que estes experimentados na malandragem levantassem acusações falsas contra Paulo e conseguissem autorização para invadirem a casa do cara onde Paulo estava ficando. Provavelmente é o lugar onde nasceu a igreja dos Tessalonicenses. Era a casa de um tal de Jason, ou Jasson. E conseguiram autorização, invadiram a casa de Jason. Quando chegaram lá, não encontraram nem Paulo nem Silas, mas prenderam Jasson e quem estava na casa dele, arrastaram esses caras até o tribunal. Ali eles foram condenados, mas depois de terem pagado fiança, foram libertos. E pouco tempo depois, Paulo, no meio de uma madrugada, tirado daquela cidade sem que ninguém visse, e ele desce a uma cidade vizinha chamada Bereia. E ali ele prega em Bereia. Depois de Bereia ele desce para Atenas, prega em Atenas, alguns se convertem. De Atenas ele vai para Corinto. Em Corinto ele começa a igreja dos coríntios, e lá de Corinto ele manda Timóteo de volta aos Tessalonicenses, para saber como é que estavam os Tessalonicenses, que haviam acabado de se converter, essa nova igreja, e soubesse se eles estavam resistindo firmes em meio às perseguições, em meio às prisões, em meio às falsas acusações, ou se eles já haviam abandonado tudo, como o pessoal da Galácia rapidinho abandonou. Quando Timóteo chega lá, recebe as informações de como os Tessalonicenses estavam, deixa algumas exortações, palavras de consolo e de conforto aos Tessalonicenses, e debaixo da orientação de Paulo, Timóteo desce para Corinto para entregar para Paulo os recados, as informações de como estavam os Tessalonicenses. E aí então Paulo fica tão feliz e tão grato a Deus, que ele decide escrever uma carta para os Tessalonicenses, lá de Corinto onde ele estava. E é quando Paulo escreve primeiro aos Tessalonicenses. E logo depois de ele receber a informação de Timóteo, ele escreve o seguinte, se você está com a tua Bíblia ainda, olha no versículo 1 comigo. Paulo, Silvano, que alguns acreditam talvez ser Silas, outros acreditam que seja um outro companheiro de Paulo, e Timóteo, a igreja dos Tessalonicenses em Deus Pai e no Senhor Jesus Cristo, que a graça e a paz estejam com vocês. Sempre damos graças a Deus por todos vocês, fazendo menção de vocês em nossas orações e sem cessar, lembrando-nos diante do nosso Deus e Pai, da operosidade e da fé que vocês têm, da dedicação, do amor de vocês e da firmeza da esperança que tem em nosso Senhor Jesus Cristo. E aí então ele começa o verso que eu quero começar a expor a vocês, quando ele diz: sabemos, irmãos amados por Deus, que Ele os escolheu. Quando Paulo menciona essas palavras, Paulo tinha uma certeza no coração, ele diz sabemos, e esse sabemos não é apenas algo que Paulo trata de si, do Silvano e do Timóteo, do tipo, ele e o Timóteo sabemos que vocês foram eleitos, mas o sabemos aqui envolve os próprios Tessalonicenses. Esse conhecimento envolve um conhecimento que se prova não apenas por alguém ter levantado a mão e ter se entregado a Cristo, não apenas por alguém ter tomado uma decisão de frequentar uma igreja, não apenas por alguém ter sido batizado e agora estar congregando ou estar fazendo parte de uma comunidade cristã, celebrando a Deus nos finais de semana. Não é disso que se trata, não se trata apenas de palavras, se trata de um poder que transformou essas vidas, de um poder que pode ser percebido pelos frutos de transformação. Por isso Paulo diz: a gente sabe que vocês foram escolhidos por Ele, nós sabemos que vocês foram eleitos. E todas as vezes que a gente trata da doutrina da eleição, a gente sabe que sempre se divide, no meio dos cristãos, dois grupos: aqueles que acreditam, aqueles que não acreditam. No meio daqueles que acreditam, aqueles que acreditam que a eleição é de um povo, não de uma pessoa. Aqueles que acreditam que a eleição não existe de nada, que Deus escolheu porque Ele já sabia de antemão quem é que iria se converter. Gente, o foco não está na discussão de o que é o que. Paulo aqui não escreve o que ele escreve porque ele queria provocar uma discussão. Ele não queria fazer uma briguinha sobre calvinismo e arminianismo, eleição versus livre-arbítrio. Esquece esse tipo de besteira. Não é disso que Paulo trata. Não é disso que a sua mensagem quer dizer. O que Paulo está fazendo aqui é louvar a Deus.
É algo parecido com o que ele fez em Efésios capítulo 1, quando ele também começa, Efésios, que era uma cidade próxima a Tessalônica, exaltando a Deus, e ele menciona lá em Efésios capítulo 1, a partir do versículo 3 e 4, bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem escolhido desde antes, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção nas regiões celestiais em Cristo Jesus, e que nos escolheu nele desde antes da fundação do mundo, e ele continua afirmando outras coisas a respeito dessa eleição, e ele começa a afirmar a respeito de que ele nos predestinou em amor, e nos escolheu para que fôssemos santos como ele é santo. E veja, todas as vezes que Paulo fala dessa bendita eleição, todas as vezes, e eu vou repetir, todas as vezes, ele o fala com o objetivo de louvar a Deus. Logo, a doutrina da eleição, assim como ensinada na Bíblia, não é ensinada com o objetivo de ser matéria para discussão, mas para ser ponto, combustível para a adoração. O fato da gente saber que Deus nos amou e nos escolheu, quando essa expressão aparece registrada nas Escrituras, aparece com o objetivo de nós termos a consciência de que não fosse a graça de Deus, onde nós estaríamos agora. É como se Paulo dissesse: o que depende de vocês para que vocês fossem salvos? Não foram vocês que me convidaram para estar aqui em Tessalônica. Não foram vocês que me enviaram um convite quando eu estava lá na Bitínia, ou perto de Filipos, ou passando por Antioquia da Psídia, ou Icônio, Listra, Derbe. Mandaram um recado dizendo: passa aqui que a gente quer ouvir essa mensagem sobre Jesus, esse tal de evangelho. Foi Deus que me apareceu de noite e falou: passa lá e conta. A Bíblia diz que foi Deus quem deu o arrependimento a Lídia e a outros em Filipos e nas outras cidades pelas quais Paulo passou, para que eles tivessem o coração quebrantado. Foi o Senhor quem os conduziu para que a fé pudesse ser implantada em seus corações. Não foram eles que primeiramente fizeram algo para receber esse dom tão precioso que o Senhor, por meio da pregação de Paulo, colocou no coração deles. Era como se Paulo dissesse: louvem a Deus por isso. Isso é presente de Deus para vocês. Lembrando daquela expressão de Paulo aos Filipenses, no capítulo 2, versículo 8, dessa graça que nos deve levar não ao debate e à discussão, não à briga e à separação, mas de joelhos dobrados à adoração. Lembra que Paulo conta aos Filipenses: porque pela graça vocês são salvos por meio da fé, e isto não vem de vós, é o quê? É um dom de Deus, é um presente de Deus. Louvem a Deus por isso. O que é um dom de Deus? A fé, a graça e tudo aquilo que está no capítulo 2, que começa dizendo que antes nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados, mas Ele veio e nos deu vida. Ele veio e deu vida. Paulo diz: a gente sabe que Deus fez isso por vocês, irmãos amados. É como se ele dissesse: continuem sendo esses irmãos louvando a Deus. É Ele que faz esse milagre da salvação em nós. Irmãos, a salvação é o maior milagre que existe. A salvação é um milagre da mesma natureza daquele que tirou Lázaro do túmulo e o colocou para fora, depois de 4 dias enterrado, sepultado, e Jesus chega junto com Marta e Maria e diz o que para Lázaro? Vem para fora, sai para fora, Lázaro. E aí então o morto ressuscita. Gente, você imagina, você e eu chegássemos no cemitério aqui de Marechal Cândido Rondon, ou no cemitério lá da sua cidade, sabe, lá de onde você veio, chegar lá no cemitério da sua cidade, e aí você chegasse para alguém, para algum túmulo, está lá a lápide, e você chegasse para a pessoa ali e dissesse: olha, para a pessoa que está enterrada, vai ter um congresso lá em Marechal, lá no Paraná, da Jumap, é maravilhoso, vai ter muita programação, vai ter muita gente boa, vai ter palavras de Deus, vai ter música excelente, vamos lá com a gente, porque você vai ficar aí deitado debaixo dessa terra fria, sozinho, fedendo, cheio de bicho, sai daí, você é louco, vai ficar aí, não, vamos com a gente lá, e você começar a tentar convencer aquela pessoa debaixo da terra a sair com você, entrar na sua caravana e vir de ônibus com você, e alguém te visse fazendo aquilo, como você está imaginando, nossa, mas que coisa absurda, seria o mesmo que alguém pensaria de você se você fizesse isso no cemitério? Pois bem, que diferença tem você falando com um morto no cemitério, daquilo que Paulo escreveu aos Efésios, dizendo que antes nós estávamos mortos
mortos. A palavra que ele usa ali é necros, de necrotério. Nós estávamos mortos nos nossos pecados, quando ele, pela graça, nos deu vida. Isso vem de nós? Não, isso é presente de Deus, não está em nós. Mas vem de onde? Vem como? Vem quando? Paulo também escreveu isso aos Romanos, quando ele diz que a fé vem, ela não está aí no seu coração para você despertá-la de uma hora para outra. A fé vem, e vem pelo quê? Pelo ouvir do quê? Da pregação da palavra de Cristo. Paulo escreveu aos Romanos. A fé vem, se ela vem, vem de algum lugar, porque ela vem como um presente e é posta no nosso coração como um dom, como um presente. Essa fé, que é um presente de Deus, vem de quem? Meus irmãos, Hebreus capítulo 12 diz que Jesus Cristo é quem? O autor e consumador do quê? Da nossa fé. Hebreus capítulo 12, versículo 1. Vem de Cristo, Ele é o autor e é quem consuma, quem põe, quem coloca, quem infunde, quem implanta no nosso coração a fé para que creiamos. Ele mesmo disse que quando o Espírito Santo viesse, Ele nos convenceria do nosso pecado, da sua justiça e do juízo, e que sem Ele nada a gente pode fazer. Ele mesmo falou para tanta gente: vinde a mim, vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu vou aliviar vocês. Mas quando Ele estava só com os 12, Ele falava o quê? Ninguém pode vir a mim, se o Pai não o trouxer. Irmãos, isso é para que nós discutamos? Não, isso é para que nós rendamos louvores ao Senhor, gratidão ao nosso Deus, porque se Ele não tivesse aberto os nossos olhos, tocado em nossos ouvidos, destampado os nossos ouvidos, nós continuaríamos surdos para a sua palavra. Nós continuaríamos cegos. Em 2 Coríntios capítulo 4, versículo 4, a palavra de Deus diz que o Deus desse século, com D minúsculo, o diabo, cegou o entendimento dos incrédulos, para que não lhes resplandeça a luz do Evangelho. Sabe por que hoje você lê o Evangelho, entende o Evangelho, se encanta com o Evangelho, quer pregar o Evangelho? Porque ele destampou os seus olhos. Sabe o que isso tem que produzir no seu coração? Desejo de discutir com alguém? Não, desejo de louvá-lo e agradecê-lo. Ele tirou a nossa cegueira, Ele destampou os nossos ouvidos, para que a sua doce voz soasse como uma nova canção aos nossos ouvidos, e pudéssemos cantar essa nova canção, como dizem os salmos. Ele tirou o nosso coração de pedra, e colocou, como o profeta Ezequiel escreveu, um coração de carne. Ele, para que nós sentíssemos aquilo que antes era insensível a nós. Você já tentou evangelizar alguém? Eu imagino que sim, não é? Como é que é quando você quer falar para um amigo sobre Jesus, para um parente sobre Jesus? Você fala uma vez, fala duas vezes, fala a terceira vez, chama o pastor para falar, chama um amigo para falar. Você tem vontade de abrir a cabeça da pessoa, colocar a Bíblia lá dentro, mas parece que entra aqui e sai ali, não é assim? Por quê? Porque ela está morta nos seus delitos e pecados, porque ela está cega pelo Deus desse século, porque ela está surda para o Evangelho, porque o coração dela é um coração de pedra, ela está morta, ela está petrificada, ela está totalmente incapaz de crer na mensagem maravilhosa que mudou a sua vida. É por isso que você e eu fazemos o quê? Oramos por ela, porque lá no fundo o Espírito testifica com o nosso Espírito de que ela será salva por um milagre. O mesmo milagre que tirou Lázaro do túmulo é o milagre que um dia tirou você do teu túmulo, que tirou você da morte espiritual. Se não fosse o poder de Deus, você ainda hoje estaria cego, surdo, insensível e totalmente sem nenhuma vontade de estar aqui louvando a Deus, de ter vontade e interesse pela palavra de Deus. Mas Ele nos deu vida, Ele nos amou, Ele nos escolheu. Para quê? Para que nós o amássemos, para que nós o adorássemos, para que nós entregássemos a nossa vida a Ele. Naquele dia, quando Ele nos tocou, eu me lembro, tem um hino muito antigo, não sei se vocês conhecem, que ele diz mais ou menos assim: tocou-me Jesus, tocou-me, e de paz encheu o meu coração. Quantos conhecem essa música? Opa, bastante gente. Quando o Senhor Jesus me tocou, tirou-me da escuridão.
Essa é a grande verdade que enchia o coração de Paulo. Mas como isso aconteceu? Veja no verso 5, Paulo diz: porque o nosso evangelho não chegou a vocês somente em palavras, mas também em poder, no Espírito Santo e em plena convicção. Entenda, há uma diferença muito grande em a palavra de Deus chegar a nós apenas em discurso, palavras, mera conversa, boca para fora, e a palavra de Deus, o evangelho, chegar a nós em poder. Poder significa que algo te tocou, algo te convenceu, algo destampou os teus ouvidos, algo abriu os seus olhos, algo agora tocou no seu coração, e aquilo para o que você antes era insensível agora te faz chorar. Aquilo que antes para você era loucura agora se transformou no amor da sua vida. Aquilo para o que antes você não se inclinava, agora você se inclina. Aquilo com o que antes você jamais gastaria tempo, hoje você não vê a hora de ter um tempo com. Você tem prazer em ouvi-lo. Jamais você gastaria dinheiro com um livro de devocional, por exemplo, ou com uma Bíblia. Mas hoje você tem prazer em comprar a Bíblia, em gastar o teu dinheiro para dar a Bíblia para alguém. De onde vem essa transformação? Isso vem quando o Evangelho chega não só em palavras, mas em poder. E é impressionante como desde a época dos apóstolos, desde a época em que Cristo estava com os apóstolos, na sua pregação, a sua pregação chegava a alguns ouvidos apenas em palavras, mas não em poder. Nós sabemos de várias pessoas que ouviram a Jesus, mas não foram tocadas por um poder sobrenatural, o poder do Espírito que as transformou. Nós lemos de pessoas que foram curadas, mas não voltaram para agradecer, nem para glorificar a Deus. Nós lemos de pessoas que caminharam com Jesus, fizeram parte dos 12 apóstolos, mas que o venderam por algumas moedas de prata e terminaram no suicídio no final. Nós lemos na era apostólica de pessoas também que no começo caminharam juntas, mas depois abandonaram a Paulo, a Barnabé, a Silas, a Pedro, a João e a tantos outros. Nós lemos de pessoas na era dos pais da igreja, da patrística, tantos que por poucas coisas deixaram, que por causa da perseguição, o medo da morte, o medo da dor, da tortura, deixaram. De onde vem, pois, esta certeza de que nada me fará com que eu deixe de glorificar a Deus, quer na vida, quer na morte? O Evangelho, quando ele me toca em poder. E é impressionante como o apóstolo Paulo, se você quiser, abra comigo lá em Romanos, capítulo 1, versículo 16, e 1 Coríntios, capítulo 2, ele destaca sempre o Evangelho como algo que vem com poder. Em Romanos 1, verso 16, Paulo diz assim, Romanos, capítulo 1, versículo 16: pois não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Eu não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus. O Evangelho não é apenas palavras, não se trata apenas de palavras, mas de poder. Poder que toca, poder que transforma, não apenas palavras que alimentam o intelecto e te faz alguém um pouco mais inteligentinho. Porque agora você conhece mais um campo das ciências, a ciência teológica ou as ciências da religião, e você tem capaz de discursar nesse campo também. Em 1 Coríntios, capítulo 2, abra comigo tua Bíblia, por favor, lá em 1 Coríntios, capítulo 2, no versículo 4, nós lemos assim: a minha palavra e a minha pregação não consistiram em linguagem persuasiva de sabedoria, mas em demonstração do Espírito e de poder, para que a fé que vocês têm não se apoiasse em sabedoria humana, mas no poder de Deus. Essa fé que vem até nós e nos toca com poder, é a fé que faz com que a nossa vida, a partir do momento que nós nos encontramos com Cristo, seja vista pelas outras pessoas com frutos de uma nova vida, de uma nova história. Eu me lembro, eu me converti já tarde, eu acho tarde, eu me converti com 17 anos de idade, 16 para 17 anos de idade. E a minha família não era cristã, não era crente, e eu vivia da música, tinha banda e ganhava vida com isso, né? E quando eu me converti, eu comecei a tocar na igreja, enfim.
fui batizado em novembro de 1995, faz tempo. Mas eu me lembro que em agosto de 1996, quase um ano depois do meu batismo, foi quando eu fui alcançado com palavras e poder. Eu me lembro até hoje de um dia, eu não lembro que dia era, mas era um dia de agosto de 96. Eu estava sentado na igrejinha onde eu era membro, e eu me lembro, era um culto de jovens, de sábado, e veio um rapaz lá falar, eu não sei nem quem é esse rapaz, eu sei que ele não era da igreja, foi alguém convidado para pregar naquele dia, e ele começou a pregar, e de uma maneira como nunca havia acontecido antes. Eu comecei a ver o evangelho sendo exposto com um brilho impressionante, de uma maneira que eu não saberia explicar para vocês, mas que até hoje eu sinto no coração quando eu me recordo. Algo começou a me tocar por dentro, é como se uma transformação estivesse acontecendo, e aquilo que eu já sabia começasse a fazer sentido. Eu comecei a me enxergar, foi impressionante como eu comecei a entender o quão podre eu era. Até então eu achava que eu era um cara legal, e que eu comecei a frequentar a igreja, eu tocava no mundo, agora eu estava tocando na igreja, precisava ser batizado, fui batizado, não tem nenhum problema ser batizado, minha mãe tinha sido batizada pouco tempo antes, então está tudo bem. Eu era um jovem antes na igreja do que no mundo, as pessoas me elogiando por causa daquilo, mas eu entendi naquele dia o quão podre eu era. Era como se Deus estivesse abrindo os meus olhos debaixo daquela terra e me fazendo enxergar a podridão do meu corpo, da minha alma, dos meus olhos, do meu coração. E era como se Ele estivesse estendendo a mão e me perguntando: você quer vir? Você quer sair daí? Você quer ter uma nova vida? Enfim, eu só me lembro que quando ele terminou aquela pregação, eu não conseguia sair do banco. Era como se alguma coisa me prendesse ali, e aquelas palavras ficaram ecoando na minha mente, e algo como que um poder começou a me tocar, e eu comecei a confessar e a dizer: Deus, perdão por isso, perdão por aquilo outro, perdão por aquilo outro. E eu comecei a dizer: Senhor, eu não sou digno, Senhor, aquilo, algo que como que uma inundação de podridão começou a vir à minha memória, e eu comecei a reconhecer quem eu era, e pôr aquilo para fora, e eu não consegui conter as lágrimas, e pouco depois, era como se uma paz entrasse na minha alma, quando eu me levantei daquele banco, porque nenhum jovem voltou, o pessoal, todo mundo saiu para comer esfirra na cantina da igreja lá no fundo, o pessoal estava louco de fome, e aí então, algo que uma paz entrou na minha alma, e eu me levantei, eu estava sozinho, e eu disse: Deus, muito obrigado, porque hoje o Senhor salvou minha vida. Algo naquele dia tocou o meu coração, e desde aquele dia eu comecei a entender o que é caminhar com o Senhor, caminhar com palavras e caminhar buscando esse poder que me ajuda a não pecar, poder que me faz levantar numa manhã como a de hoje e dizer: Senhor, me dá poder para não pecar, me enche do teu Espírito para que eu possa vencer nessa, naquela e naquela outra área. Senhor, me dá poder para testemunhar, não só para pregar, mas também para testemunhar, porque hoje eu vou estar com pessoas na rua, no aeroporto, na rodoviária, eu vou pegar ônibus para voltar para minha casa, eu não sei o que pode acontecer, o que não pode acontecer. Senhor, me dá poder para que da minha vida se vejam frutos que glorifiquem e apontem para Cristo Jesus. Paulo diz: porque o nosso evangelho não chegou a vocês somente em palavra, mas também em poder. Foi assim que o evangelho chegou lá em Tessalônica. E se você se recorda daquilo que eu disse no início, quando o evangelho chegou em Tessalônica, ele transformou vidas ali, vidas que estiveram dispostas a serem levadas à autoridade daquela cidade, e não voltaram atrás, porque o evangelho não transformou somente a mente deles no sentido de ser mais uma religião, mas tocou com poder no coração deles. E aquilo que tocou com poder no coração deles fez com que Jason e os demais tivessem a coragem de ir diante da sociedade, diante do tribunal, para poder falar: sim, Paulo esteve aqui, mas ele não está mais, e o evangelho foi o que ele pregou, e testemunhassem. Paulo diz no final do verso 5: e vocês sabem muito bem qual foi o nosso modo de agir
entre vocês para o próprio bem de vocês. Ele conclui no verso 6 dizendo: e vocês se tornaram nossos imitadores e do Senhor, recebendo a palavra com alegria que vem do Espírito Santo, apesar dos muitos sofrimentos. Paulo se recorda aqui de uma maneira especial também de como eles agora estavam imitando a Paulo. Provavelmente essa foi uma informação que o próprio Timóteo trouxe para Paulo. E Paulo sabia o quão preciosa era para ele essa ideia de serem seus imitadores. Por exemplo, não dá tempo de vocês abrirem comigo, mas lá em 1 Coríntios capítulo 4, lembra que Paulo fala no verso 16, portanto, eu peço a vocês que sejam meus imitadores. Ainda em 1 Coríntios, no capítulo 11, versículo 1, Paulo diz: sejam meus imitadores, como eu sou de Cristo Jesus. Em 2 Tessalonicenses, capítulo 3, versos 7 até o 9, Paulo também diz: porque vocês mesmos sabem como devem nos imitar. E aos Filipenses, no capítulo 3, verso 17, ele diz: irmãos, sejam meus imitadores, e observem os que vivem segundo o exemplo que temos dado a vocês. Paulo pede isso para os coríntios, Paulo pede isso para os filipenses, mas quando ele escreve para os tessalonicenses, ele diz: vocês são nossos imitadores, vocês são imitadores de Cristo, porque vocês receberam a palavra com a alegria que vem do Espírito. E eu pergunto: vocês têm recebido a palavra com a alegria que vem do Espírito? Vocês têm recebido o Evangelho com poder? Como é que eu sei isso? Eu sei isso pela minha vida, pelos meus frutos. Eu sei isso pelas minhas obras. Eu não posso separar o dom que Deus me deu, o dom da fé, das obras, como Tiago escreveu na sua epístola. Muito pelo contrário. Meu tempo esgotou e eu quero encerrar com vocês lendo Atos 17. Essa experiência de Paulo, quando ele chega em Tessalônica, e ele ali prega a palavra do Senhor, e diante da perseguição e do perigo de ser preso mais uma vez, levar uma surra mais uma vez, ser despido e ser levado em vergonha para a prisão mais uma vez, ele poderia voltar para Jerusalém, mas não, ele continua. Em Atos 17, a partir do versículo 5, a gente lê assim: depois que ele prega, um grupo de judeus se converte. No verso 5 a gente lê de Atos 17: os judeus, porém, movidos de inveja, trazendo consigo alguns homens maus dentre a malandragem, reuniram uma multidão e provocaram um tumulto na cidade. E atacando de surpresa a casa de Jason, procuravam trazer Paulo e Silas para o meio do povo, porém não os encontrando, arrastaram Jason e alguns irmãos diante das autoridades, gritando: estes que promovem tumulto em todo o mundo chegaram também aqui. E Jason os hospedou na casa dele. Todos estes agem contra os decretos de César, dizendo que existe outro rei chamado Jesus. Tanto a multidão como as autoridades ficaram agitadas ao ouvirem estas palavras. Porém, depois de terem recebido deles a fiança estipulada, as autoridades soltaram Jason e os outros. E logo, durante a noite, os irmãos enviaram Paulo e Silas para Bereia, e ali chegados, dirigiram-se às sinagogas, a sinagoga dos judeus. É impressionante que Paulo, quando sai de Tessalônica, em meio ao sofrimento, ele diz lá em 1 Tessalonicenses capítulo 1, versículos 6 e 5, vocês sabem como foi que a gente passou no meio de vocês? Foi assim, irmãos, em meio à perseguição. E Paulo diz: eu sei que vocês estão resistindo firmes, porque a fé de vocês se prova não em palavras, mas em atitudes. Porque o Evangelho para vocês não chegou apenas como conhecimento, mas com poder. E esse poder tem sido visto na vida de vocês por meio de toda a vizinhança. E Paulo, que era aquele que pregava o Evangelho porque acreditava que ele era o poder de Deus para a transformação da vida das pessoas, quando sai de madrugada, durante a noite, enviados para Bereia, quando eles chegam em Bereia, eles que poderiam muito bem ficar quietinhos no canto deles, eles fazem o quê? Eles vão para a primeira sinagoga que eles encontram, para fazer o quê? Para pregarem do mesmo Evangelho, pelo qual eles foram perseguidos em Tessalônica,
pelo qual eles foram perseguidos, presos e torturados em Filipos e em todas as outras cidades. Nesta segunda viagem, como foram na primeira, como seriam na terceira e como passariam por muitas e muitas perseguições. Você está disposto a isso? Você está disposto a tudo pelo Evangelho? O Evangelho alcançou o teu coração com poder. Eu quero terminar aplicando dessa maneira para o seu coração e para o meu. Nós precisamos olhar para a nossa vida diante dessa palavra de Paulo aos Tessalonicenses e nos auto-questionar. Será que o Evangelho que eu tenho ouvido, eu tenho recebido apenas em palavras? Ou será que ele tem tocado no meu coração e transformado a minha vida? Será que eu tenho conseguido enxergar a podridão do meu pecado? Ou para mim tudo é festa, tudo é alegria, e pecado é uma palavra que nem mesmo eu tenho a alegria de me lembrar? Ou será que eu me farei imitador de Paulo como ele se fazia imitador de Cristo, me lembrando dia a dia que é pela graça de Deus que eu estou aqui, é pela graça de Deus que Ele abriu os meus olhos, pela sua bondade que Ele destampou os meus ouvidos, tocou no meu coração, para que hoje, pela fé, eu possa pregar o seu Evangelho a outros, orando para que pelo poder do mesmo Espírito, estes a quem eu prego, possam ter os seus olhos também abertos e o seu coração também transformados. Que nós possamos crer que o poder vem de Deus, a justiça vem de Deus, o juízo vem de Deus, o convencimento, a fé, o arrependimento, mas vem de nós a palavra da pregação, vem de nós o testemunho, vem de nós, vem de nós. Vamos orar? Senhor, o que nós teremos a apresentar se esse Evangelho não nos transformou? O que nós teremos a falar se em nosso coração esse poder nunca tocou? Que assim como foi com Paulo no caminho de Damasco, possa ser no coração de cada um de nós aqui também. Que assim como foi com teus apóstolos, quando eles, tocados, ó Deus, pela Tua palavra, começaram a Te seguir, e há tantos no livro de Atos dos Apóstolos que, convencidos pelo Teu Espírito Santo, começaram a Te seguir e servir, possa ser na vida de cada um de nós também. Que o Teu Evangelho chegue ao nosso coração, Pai, em poder também, para que de nossas vidas se veja os frutos deste Evangelho, frutos que Te glorifiquem, frutos, ó Deus, que Te agradem, frutos que resultem na salvação de vidas, frutos que resultem em lábios cheios de louvor e gratidão àquele que nos amou antes da fundação do mundo e decidiu enviar o Seu Filho para tomar sobre si, na cruz do Calvário, a nossa culpa e a nossa transgressão. Sabemos que essa é a única forma de vermos as nossas cidades serem transformadas pelo poder do Evangelho, do qual nós também não nos envergonhamos. Usa-nos, ó Deus, como Teu povo, faz de nós instrumentos poderosos nas Tuas mãos, e que ao voltarmos para as nossas cidades, para as nossas famílias, para onde e de onde viemos, no nosso dia a dia, Senhor Deus, se veja o poder de Cristo em nossas vidas, o bom perfume do Salvador através de nós, naquilo que falamos, pensamos, agimos. Que Cristo seja tudo em nós e que nós estejamos crucificados com Ele, carregando-o e glorificando-o onde quer que estejamos. Em nome dele nós oramos. Amém.